Bom, gente, a paz do Senhor para vocês mais uma vez. Olá. Na nossa última aula nós falamos um pouco sobre o que é música, qual é a definição que nós temos de música. Nós falamos que a música é composta por som e silêncio. E nós vimos três pontos que compõem a música. Nós falamos um pouco sobre o discurso musical e que nós vamos trabalhar sobre o discurso musical em todo o nosso curso, que felizmente ele não tem fim, né? O aprendizado ele sempre está sendo renovado. E hoje nós vamos falar sobre 4 características do som, 4 parâmetros ou 4 padrões que nós usamos para definir certos ruídos, né? Certos sons. Primeiro a gente tem que entender o que é som. Tá? Eu fiz algumas anotações aqui, nós vamos complementar. O som ele é toda vibração que é produzida através do atrito entre corpos sonoros. Vou explicar isso de uma forma um pouco mais clara. A partir do momento em que eu tenho dois corpos é tudo que é palpável, tudo que existe uma massa, né? Então, se eu tenho um atrito entre dois corpos, por exemplo, aqui eu tenho um apagador e um pincel, esses dois corpos de massas definidas, etc., quando eles entram em atrito, os dois, eles produzem um que nós chamamos de onda, o que é a onda sonora. Tá? Então, o som é produzido através o atrito entre dois corpos que produz ondas sonoras. O que entender como ondas sonoras? Se você joga uma pedra no centro de um lago que está completamente parado, essa pedra ela vai gerar uma certa ondulação ao redor de onde ela caiu. Então ela vai gerar certas ondas, tá? E essas ondas elas vão sendo propagadas até ela se dissipar, até ela acabar. Lembrando que sempre no centro da pedra é o local onde nós temos um comprimento de onda maior do que as ondas que são feitas mais longe da pedra. O que nós chamamos de comprimento de onda, nós vamos ver que o som ele é medido, essas ondas sonoras elas são medidas através de uma unidade chamada Hertz. Tá? Ela é medida por Hertz, essa unidade de medição dos sons, tá? Das ondas sonoras. E como que isso acontece? A partir do atrito entre os dois corpos que produzem essas ondas são captadas pelo nosso ouvido. Vou desenhar uma orelha bem feia aqui, para vocês entenderem. Então essas ondas, elas são captadas aqui pelo nosso ouvido. Tá ok? Lembrando que, por exemplo, se eu tenho um objeto que está muito próximo do meu canal auditivo ou do meu ouvido, aqui o comprimento de onda vai ser maior. Suponhamos que esse objeto esteja aqui. Tá? Por exemplo, ele vai emitir um comprimento de onda maior próximo ao meu ouvido, ou seja, eu vou ouvir mais forte. Se eu tenho um objeto muito distante, que entra em atrito com o outro, aqui o comprimento de onda vai ser maior e ele vai se dissipando até esse som chegar ao meu ouvido. Ok? Então, dentro do nosso ouvido, eu vou tirar uma aula depois para nós falarmos um pouco sobre essa questão do ouvido, como que o nosso ouvido trabalha, que é interessante nós sabermos também, qual é a forma que o nosso ouvido trabalha para decodificar essas ondas, tá? Depois eu vou fazer uma aula especificamente sobre isso. Mas o som é basicamente isso, são ondas sonoras produzidas pelo atrito entre dois ou mais corpos de massa, dois mais corpos palpáveis. Esse som que é produzido por esses dois corpos, nós chamamos ele inicialmente de ruído. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: o ruído por si só nós não poderemos considerar como música. Esse ruído ele vai passar por uma certa aprimoração, por uma certa lapidação. Tá? Esse ruído ele vai ter que ser mensurado de alguma forma, vai ter que ser lapidado de alguma forma, até que ele se transforme em música. Tá? Ou em um som pré-definido. Existem sons não definidos, os próprios ruídos, e sons definidos. Por exemplo, um instrumento que executa uma nota Lá é um som pré-definido. Um lápis caindo do chão não é um som pré-definido, tá? É apenas um ruído. Para caracterizar esses sons, sejam eles pré-definidos ou não, né?
nós devemos enquadrá-los em 4 aspectos. Primeiro aspecto, a intensidade desse som. A intensidade, ela vai me falar ainda de comprimento de onda. Por exemplo, aqui eu tenho uma caixa de som, ok? Essa caixa de som, ela vai emitir ondas sonoras, ela vai propagar ondas sonoras, tá? De algo que está sendo tocado e transmitido por ela. Então, se eu tenho um indivíduo muito próximo dessa caixa de som, aqui o comprimento de onda vai ser muito maior do que se eu tiver um indivíduo um pouco mais longe. Aqui o comprimento de onda vai ser menor. Por quê? O meu ponto de emissão do som, ele está mais próximo desse indivíduo A do que mais próximo desse indivíduo B. Ok? Então, essa onda sonora, ela vai diminuindo a sua intensidade. E essa diminuição da intensidade, nós temos que levar em conta alguns fatores naturais. Por exemplo, o vento. Se há algum objeto entre essa caixa de som, entre o emissor, né, de som, e a pessoa e o indivíduo, nós temos que levar em conta se existem outros indivíduos entre esses dois, tá? Se há obstáculos entre o emissor do som e o receptor do som, tá? Então nós temos que perceber que o comprimento de onda ele faz toda a diferença. Por exemplo, mais um exemplo sobre a questão da intensidade, assim, de uma forma muito genérica. Eu tenho um instrumento, um violino que seja, não vou arriscar desenhar um violino aqui, bastante estranho também, né? Enfim, aqui eu tenho um violino. O violino ele emite um determinado som, que aqui ele vai ter uma intensidade maior do que para este outro indivíduo, ok? Agora, muita gente se pergunta, e ainda dentro desse assunto sobre a intensidade, por que na formação de orquestra ou de bandas ou de outros grupos, sinfônicos ou não, nós temos uma diferenciação dos instrumentos. Por exemplo, os violinos, os violoncelos, as cordas, sempre estão à frente dos metais, da percussão, das madeiras e etc. O porquê disso? O violino, por exemplo, ou as cordas, tem uma projeção de som, um comprimento de onda menor do que o comprimento de onda de um trompete. Tá? Então vamos imaginar que isso aqui seja um trompete. Também bastante feinho, mas é um trompete. Tá? Então, a projeção de som do trompete é muito maior do que a projeção de som do violino. Então, se eu colocar um trompete e um violino um do lado do outro, o que vai acontecer? Esse indivíduo A, ele vai ouvir muito mais o trompete do que o violino. Ao passo que o indivíduo B também vai ouvir um comprimento de onda muito maior do trompete em relação ao violino. Agora, se eu pegar esse trompete e passar ele um pouco mais para trás aqui, por exemplo, aqui o comprimento de onda dele é grande, mas ele vai se dissipando, e aqui ele se encontra com o do violino, e os dois se tornam um som homogêneo. Então, quando chegar para o indivíduo A, o comprimento de onda que eu tenho do violino é ainda um pouco maior ou semelhante ao do trompete. Tá? Por isso, a distribuição dos instrumentos. Nós temos que as madeiras têm uma projeção um pouco maior que as cordas, ficam um pouco mais atrás das cordas, os metais sempre mais profundo, todos os metais sempre mais profundo, por causa desse comprimento de onda, por causa da altura, da projeção do som. Tá? Daí essa formação da orquestra tradicional, né? Não é simplesmente por estética. Então a intensidade do som, ela vai me falar se esse som que está sendo produzido por um instrumento, ou por seja o que for, pela voz, ele é forte ou fraco, tá? Se ele vai ter mais força ou menos força, se ele vai ser piano, se ele vai ser forte, se ele vai ser fortíssimo, pianíssimo, etc. Tá? E aí entra o que nós conhecemos como dinâmica. Tá? A dinâmica ela é estabelecida com base nisso. Eu coloquei um material para vocês aí, se vocês forem observar,
sobre as características do som, lá detalha um pouco mais sobre essa qualidade, essa característica de cada som. Tá? O timbre, ele basicamente, em regra geral, em resumo, ele me diz o que é a qualidade desse som, o que diferencia esse som dos outros. Por que eu sei quando eu tenho 10 violinos tocando juntos? Porque todos os 10 vão soar como um só. Todos eles têm a mesma qualidade de som, têm a mesma produção sonora, têm o mesmo timbre. Então, eu sei quando são 10 violinos, da mesma forma eu sei diferenciar quando há um violino tocando e um trombone tocando, por exemplo. Porque eles têm qualidade de som diferente, timbre diferente. Eu costumo dar um exemplo muito interessante, que é o seguinte: se você tiver uma multidão de pessoas, né, são várias pessoas reunidas, e a sua mãe te chamar no meio dessa multidão, você escuta e sabe que é a sua mãe, mesmo se todas as pessoas estiverem conversando. Por quê? Você reconhece com maior propriedade o timbre de voz da sua mãe. E lembrando, com uma curiosidade, o timbre de voz é totalmente diferente para todas as pessoas do mundo. Tá? Por mais que seja às vezes um pouquinho parecido, cada indivíduo tem uma qualidade vocal, um timbre de voz diferente dos outros indivíduos. Tá? E da mesma forma os instrumentos. Só que os instrumentos vão ter uma certa semelhança maior do que a qualidade vocal. Mesmo assim, nós temos instrumentos, por exemplo, se você pegar 2 violinos de luthiers diferentes ou de lojas diferentes, com madeira diferente, cordas diferentes, eles vão soar com timbres diferentes. Tá? Nós temos exemplos muito claros que violinos barrocos têm um som um pouco mais áspero, um pouco mais denso do que os violinos mais clássicos, violinos românticos e tal. Por quê? Por causa da madeira que era usada, por causa das cordas que eram usadas, a forma de tocar altera a qualidade do som, altera o timbre desse som, tá bom? A duração de cada som, o próprio nome já fala. É o tempo que dura cada evento sonoro desse. Então, cada evento sonoro ele é mensurado. Quanto tempo que ele dura? Seja ele uma fração de segundo, existe uma certa duração. Tá? Um ataque, seja ele o que for. Existe uma certa duração e essa duração ela precisa ser colocada em um parâmetro. Então, a duração é que me define o que é, qual é o tempo de cada evento sonoro desse. E nós vamos ver isso nas figuras, que nós temos figuras de 2 tempos, de 4 tempos, de 8 tempos, figuras de meio tempo. O professor Vitor vai falar isso para vocês, né? Se não me engano já até fez essa aula, né? Sobre a duração de cada figura. Então eu não vou entrar nesse mérito. Tá? A altura das figuras, a altura do som, essa característica do som, ela me interfere no seguinte: se esse som ele vai ser mais agudo ou mais grave. Então, para nós entendermos de forma mais fácil, agudo ou grave. Então ele vai me dizer, esse som ele é mais agudo ou mais grave? Tem gente que fala mais fino ou mais grosso. Fino é isso. Tá? Esse pincel é fino em relação a esse recipiente que é grosso. Então, fino e grosso não existe. Em se tratando de som. Tá? Em se tratando de som, nós vamos falar sobre agudo ou grave. Nós temos sons agudos, médios, graves e sons com um grave um pouco mais intenso, um som com agudo um pouco maior, mas nada de fino, nada de grosso. Tá? Sons agudos ou graves. E essa questão da altura é que nós vamos tratar diretamente da partitura. À medida que as notas vão subindo na partitura, elas vão ficando mais agudas. À medida que elas vão descendo, elas vão ficando mais graves. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Tá? Essas definições de música ainda são um pouco mais atuais para nós, são de um século para cá. Antes disso ainda existia essa mesma característica do som, mas ainda não existia esse tratado de teoria musical que nós estamos vendo aqui. Tá bom? Então essas são as características do som que eu gostaria que vocês lessem o material que eu coloquei para vocês aí. Vocês vão ver que é um material muito bom. Nós temos 3 referências diferentes, nós temos vários conteúdos para vocês observarem um pouco mais a fundo sobre a característica de cada som. Eu queria que vocês fossem um pouco mais curiosos sobre isso. E nós vamos fazer algumas aulas mais para frente também, igual eu já falei, sobre a emissão do som e sobre a recepção do som pelo ouvido. A emissão ela pode ser feita por qualquer corpo sonoro. Nós vamos tratar sobre instrumentos e voz.
tá? Sons já pré-definidos. E nós vamos também falar sobre a recepção do som, como que o nosso ouvido ele recebe e decodifica esse som. Na verdade, o nosso corpo, o nosso ouvido é uma máquina extremamente complexa e que tem um funcionamento também fantástico. Eu gostaria de passar isso para vocês entenderem um pouco mais, tá bom? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje sobre as características do som. Vai ser uma aula um pouco mais curta, porque nós temos outras aulas para frente, mais conteúdo para nós passar. Não perde tempo, vai nos conteúdos, leia a matéria que está sendo proposta, leia o material de apoio que nós estamos colocando para vocês, porque vai depender só de vocês, esse aprendizado vai depender só de vocês correr atrás, tá bom? As aulas nós vamos ir postando, essa já é a nossa segunda aula, a terceira aula ela já vai vir em seguida, e só lembrando que após no máximo 15 dias, 10 dias aí, nós vamos retirar essas duas aulas e vamos colocar a próxima aula, tá? Então fiquem atentos aí, pega o material de apoio, pega tudo que for preciso, absorva bastante, você tem todo o tempo do mundo para fazer isso, e mais para frente nós vamos marcar a nossa avaliação. Por enquanto, nós vamos ficar sobre as características do som e na próxima aula nós vamos falar sobre escalas, alturas pré-definidas e também sobre as notas musicais. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, boa madrugada, seja qual horário que você esteja. Até a próxima.